Bem-vindo à oficina QuartBook Fora de Série. Eu sou a Dani Coelho, especialista em QuartBooks e a responsável pela Ana Ama Brinquedos Criativos. E nessa série de vídeos que está começando hoje, eu vou te mostrar como você pode ter uma renda extra de até R$3.000 por mês confeccionando QuartBooks Fora de Série. E se você já é artesã, seja iniciante ou mais experiente, você não pode perder nada do que eu vou te ensinar aqui nos próximos dias. Para você ter uma ideia, dá uma olhadinha no que aconteceu com as minhas alunas que começaram a confeccionar os QuartBooks. Minhas vendas aumentaram, tenho várias encomendas, as encomendas não param e é maravilhoso. E, assim, muitas encomendas, tô com medo de não dar conta. Porque minha agenda está bastante cheia, essa já é a agenda de março. Nós estamos no final de fevereiro e eu não estou conseguindo dar conta. Então eu ainda nem postei as fotos dos brinquedos para Páscoa e minha agenda está lotada. Cada livro fica lindo, todos que eu fiz até agora eu já vendi. Então eu tô tendo uma saída legal aqui, tô gostando de fazer e o pessoal tá gostando de ver e tá comprando. Pra mim tá sendo super bom. Assim que eu acabei o curso, eu postei as minhas fotos do meu QuartBook e assim já tive várias encomendas. Esses resultados são consequência de muitas das técnicas que eu vou compartilhar com você ao longo dessa semana. E se por um acaso você não é artesã, não está precisando de uma renda extra, é simplesmente uma apaixonada por artesanato, você também está no lugar certo. Eu vou te ensinar técnicas que são simplesmente apaixonantes, eu tenho certeza que você vai adorar. Antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar, contar um pouquinho da minha história para você saber de onde eu vim, como que eu cheguei aqui, e aí a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor. Bom, eu sou formada em Relações Públicas e sempre trabalhei no mundo corporativo, em empresas na área de comunicação e marketing. E alguns anos atrás eu resolvi que eu ia me tornar funcionária pública, estava em busca de estabilidade, aquela coisa toda. Resolvi prestar um concurso federal e passei. E aí eu me tornei tenente da aeronáutica. Então eu era um oficial da Força Aérea Brasileira, mas trabalhava dentro da minha área, que era comunicação. E no começo era muito legal, eu adorava, eu gostava muito do que eu fazia. E o tempo foi passando. E um tempo depois, que eu já estava na aeronáutica, eu engravidei pela primeira vez da Ana Clara. E aí que surgiu também o meu lado artesã, o lado que até então eu nem sabia que existia. Por causa da Ana, eu me interessei em aprender a fazer coisas para ela. Então eu vi as coisas na internet e ficava com vontade de fazer para minha filha. E aí que tudo começou. Então eu fazia as lembrancinhas de chá de bebê, as lembrancinhas de maternidade, os convites, tudo que vocês possam imaginar nessa fase eu que fazia. E o tempo foi passando e tudo que eu via que eu achava que eu tinha condições de aprender, eu ia lá e aprendia para fazer só para ela. Até então era só para ela. Até que a Ana ia completar 2 anos e eu decidi que o tema da festa seria boneca de pano. Eu não sei por que eu cismei com esse tema, ia ser boneca de pano. E eu já imaginava aquela decoração capa de revista. Vocês imaginam, boneca para tudo que é lado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Acontece que eu tinha um orçamento para fazer essa festa. Um orçamento que eu tinha que dar conta de fazer decoração, alimentação, acomodar as pessoas, ter interação e tudo mais que vocês já podem imaginar. E quando eu comecei a orçar para montar essa festa, eu vi que não ia dar para fazer do jeito que eu tinha sonhado. Não ia ter condições nenhuma, porque o meu orçamento era restrito. E aí algumas coisas iam precisar ser sacrificadas. E uma delas era aquela decoração dos sonhos, cheia de boneca de pano para tudo que é lado. Eu não ia conseguir fazer nem a metade disso. E só que eu queria muito tema, eu queria muito que fosse boneca de pano, cismei com aquilo. Então eu pensei, bom, eu vou ter que dar um jeito, eu mesmo vou ter que fazer essas bonecas. E comecei a pesquisar na internet que alternativas eu poderia encontrar para conseguir fazer a boneca, já que eu nunca tinha costurado absolutamente nada na minha vida. E foi nessa busca que eu encontrei o feltro. E foi amor à primeira vista. Comecei a pesquisar muito como aprender a fazer as bonecas de pano, de feltro, né, no caso, para a festa. E me joguei, me aventurei. Como eu disse, eu nunca tinha costurado nada, nunca tinha pego numa agulha, não entendia absolutamente nada de costura, mas a vontade de fazer a festa era maior e eu me joguei ali. Foi muito difícil mesmo, mas no final deu tudo certo. Eu consegui fazer as bonecas, o pessoal da festa adorou, fiz até lembrancinha com as bonequinhas de feltro e foi um sucesso. E a partir daí
eu fiquei apaixonada por casear, né? Se você não sabe o que é casear é o ponto mais utilizado por artesanato em feltro, feito à mão principalmente. Então, tudo que eu via, eu queria fazer. Boneco, lembrancinha, chaveiro, ponteira de lápis, de caneta, enfim, tudo que eu via, eu queria fazer e fazia. Fazia pra mim, pra Ana, pros amigos. Só que as pessoas com o tempo começaram a gostar e começaram a pedir encomendas. E eu fazia. Mas até então eu fazia também muito mais por hobby do que porque eu precisava do dinheiro. Então eu cobrava um preço simbólico só para cobrir os materiais e fazia por puro prazer. Nessa época eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça que um dia isso se tornaria uma profissão, que até então era hobby mesmo. E o tempo foi passando até que eu engravidei pela segunda vez. Aí chegou a Helena. Quando a Helena chegou, vários sentimentos que já vinham crescendo desde o nascimento da Ana começaram a ganhar muita força. Eu estava muito satisfeita com a vida que eu estava levando. No meu trabalho eu já tinha sido realocada de área, então eu já não trabalhava mais com comunicação. Eu ficava horas e horas no trânsito entre ir para o serviço, voltar para casa. A Ana ficava 12 horas na escola. Enfim, a vida era trabalhar e dormir e olhe lá. E isso me chateava muito. Eu estava muito insatisfeita com essa vida que eu estava levando. E a chegada da Helena fez isso vir com muita força. E eu decidi que eu não queria mais isso de jeito nenhum. Não queria, estava insatisfeita, não queria ser aquela mãe, não queria ser aquela profissional, aquela esposa. Só que também não sabia o que fazer para mudar essa situação. Fiquei em casa na licença maternidade e isso ficava rodando na minha cabeça, porque eu não queria voltar para trabalhar, né? E aí nesse tempo, eu, muito perdida, precisei da ajuda de uma coach de carreira. E nesse processo de coach, para me descobrir, né, para ver o que eu ia fazer da minha vida, eu descobri que realmente era o artesanato que eu gostava, era o artesanato que fazia meu coração vibrar, tá? Até aí, beleza, descobri, né? E como fazer isso se tornar uma realidade. E aí, depois de muito sofrer, de muito pensar, eu decidi que eu não ia voltar para o meu trabalho e que eu ia me dedicar ao artesanato, né? É claro que isso não foi fácil, não foi da noite pro dia, foi todo um processo. E quando eu tomei a decisão de deixar meu emprego público para me tornar artesã, foi muito difícil. Eu sentia medo, muito medo, medo mesmo. Eu nem dormia, com medo do que ia ser o dia seguinte, como é que eu ia pagar as contas, enfim. O que vocês já podem imaginar, eu tinha pânico. Mas eu tinha um medo muito maior, que era o medo de continuar naquela vida, o medo de não ser a pessoa que eu queria ser, medo de ver o tempo passar e não ter mudado, chegar lá na frente e ser uma pessoa frustrada profissionalmente, infeliz, por fazer uma coisa que não tocava meu coração e tá ali só fazendo pelo dinheiro. Eu tinha pânico disso, não era essa pessoa que eu queria ser. Então, apesar de todo o medo, eu enfrentei e fiz a transição de carreira, deixei a aeronáutica para me dedicar ao artesanato. E no começo, eu achava que ia ser muito fácil. Minhas peças eram legais, que eu ia vender e ia ser tranquilo. E não foi bem assim. Então eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Eu não tinha uma técnica diferenciada, eu ficava correndo atrás de molde, eu não sabia precificar meus produtos, eu não sabia divulgar as peças que eu fazia, eu não sabia lidar com a concorrência que vendia o mesmo produto que eu por um preço mais barato. Enfim, eu não sabia absolutamente nada. E aquilo se tornou um problema, né? Eu saí do emprego público, onde eu tinha estabilidade, onde eu tinha um bom salário, tinha até um certo status, para me tornar uma artesã que não estava tendo resultado. Isso era muito difícil para mim. E aí chegou uma hora que eu percebi que eu tinha que parar e entender por que eu não estava tendo resultado, por que não estava dando certo. Afinal, eu tinha peças bonitas, eu tinha consciência que meu trabalho era legal. Por que eu não conseguia vender? Por que eu não tinha cliente? E aí eu fui estudar. E nesse processo de estudo, eu descobri uma coisa grave. Um dos problemas que eu tinha no meu negócio é que eu não tinha diferencial nenhum. Eu era mais uma artesã confeccionando peças iguais às outras artesãs, produtos que facilmente seriam encontrados em outros lugares. Sabe? Mais do mesmo? Era eu mais do mesmo. E aí eu vi que eu tinha que ter o tal do diferencial. E no começo eu não sabia como que eu ia colocar esse diferencial no meu trabalho, não sabia mesmo. Até que, do nada, eu lembrei que eu tinha visto um livro de feltro há um tempo atrás na internet e que eu tinha gostado muito. E aí eu fui atrás de procurar esse livro.
Procurei na internet e achei muita coisa, achei bastante livros prontos, mas nada feito no Brasil. Tudo livros feitos por artesãs estrangeiras, em russo, outras línguas que eu nem entendia. E ninguém ensinando, nada, nenhuma aula, nenhum passo a passo, nada. Mas eu sentia que aquele era o meu caminho. E aí eu resolvi comprar uma máquina de costura. Também nunca tinha sentado numa máquina de costura, não tinha ideia nem como comprar uma. Comprei uma que estava num preço baratinho na época, porque eu pensei, se der tudo errado, pelo menos eu não gastei muito. Comprei a máquina de costura. No começo, quando ela chegou, eu fiquei desesperada, apavorada, morrendo de medo dela, coitada. Ficou parada um tempo, mas eu tive que enfrentar. E o que me fez enfrentar foi, de novo, em função da Ana. Ela ia fazer aniversário e eu queria dar de presente para os coleguinhas da escola, dar de lembrancinha, os livros. Eram 7 alunos, contando com ela. Falei, 7 alunos eu acho que eu vou dar conta. Comprei a máquina e fiz os livros. Os primeiros livros que eu fiz foi para dar de lembrancinha nesse aniversário. E foi uma experiência muito legal, porque eu não sabia nada, foi com a cara e com a coragem mesmo, e saiu, né? Não ficaram bonitos comparado ao meu trabalho de hoje, mas sou muito grata, foi o pontapé inicial. Não tenho fotos desses livros no detalhe, porque elas se perderam com o tempo, infelizmente, mas eu tenho uma que mostra as crianças brincando com eles lá na escolinha. E esse primeiro livro, apesar de todos os problemas, foi a minha porta de entrada. As professoras da escola gostaram muito, as mães dos coleguinhas gostaram muito e as encomendas começaram a surgir. E assim começou o meu envolvimento com o Quitebook. Pouco tempo depois, eu já tinha muita procura, muita gente interessada, porque ninguém fazia aquele tipo de trabalho. E eu só trabalhava por encomenda. Então, cada cliente vinha com uma demanda, vinha com um pedido e eu trabalhava em cima daquele pedido. E isso me trouxe com o tempo muita expertise, muita qualidade, porque cada cliente tinha um desafio. Então eu tinha clientes que eram professoras, eu tinha clientes que eram mães, eu tinha clientes que eram profissionais da saúde, queriam usar aqueles livros dentro dos seus atendimentos, as professoras queriam usar os livros dentro da sala. Então eu fui desenvolvendo muitas técnicas para poder atender esses perfis diferentes de profissionais e clientes, e ao mesmo tempo ser produtiva, ter economia de material e conseguir ter os livros bacanas, livros interativos. E o tempo foi passando e o número de clientes só crescendo, a minha habilidade de confeccionar e a técnica só melhorando e finalmente eu me tornei aquela artesã que eu sempre tinha imaginado, respeitada, admirada, valorizada, com uma lista de clientes grandes e fazendo um produto que era fora de série. E aí, num determinado momento, eu percebi que eu podia ir além, que eu podia impactar muito mais pessoas, muito mais crianças, escolas, consultórios, com o meu trabalho. Se eu tivesse mais pessoas fazendo o que eu fazia, eu podia alcançar muito mais pessoas. E foi aí que eu resolvi ensinar, foi aí que eu resolvi dar aulas e passar os meus conhecimentos que eu tinha adquirido ao longo de todos esses anos para quem tivesse interesse. E cá estou eu, dividindo com você um pouco dessa minha experiência. Bom, esse foi um pouquinho da minha história, um resumo, para você entender quem é a Dani Coelho e como que eu cheguei até aqui. E talvez você esteja se perguntando, nossa Dani, mas Quitebook é tão legal mesmo? E olha só o que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nesses artesanatos aqui. Agora pensa, quantas pessoas você conhece que confeccionam esse tipo de trabalho? E quantas pessoas você conhece que confeccionam Quitebooks? Agora eu quero te mostrar uma outra coisa, vem comigo. Olha só, meninas, eu tô aqui no site do Elo7. Para quem não conhece, o Elo7 é o maior marketplace de venda de produtos artesanais do Brasil. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui na busca o seguinte produto. Bonecos em feltro. Olha só o que eu quero mostrar aqui. Olha quantos produtos cadastrados, 18.752. Agora eu vou fazer uma nova busca. Vou colocar necessaire, 83.759 produtos cadastrados. Agora eu vou colocar papelaria personalizada,
155.594 produtos cadastrados. E para a gente finalizar, eu vou colocar QuietBook. 817 produtos cadastrados. Notem a diferença da quantidade de produtos cadastrados. E por que essa diferença, né? Por que a diferença é tão gritante entre outros produtos e QuietBooks? Simplesmente porque não é todo mundo que entende os processos, não é todo mundo que sabe produzir um livro desses, não é todo mundo que consegue fazê-los da melhor maneira possível. E isso os torna escassos. Ou seja, o que é um produto escasso? É aquele produto que você não encontra em qualquer lugar. É um produto que você não encontra fácil. E isso o torna valorizado por isso. Além de todos os benefícios que ele leva para o desenvolvimento infantil. É claro que eu não preciso nem dizer para vocês. E tem um outro fator que torna esse produto tão bacana, que é justamente o fato das pessoas não conhecerem. Eu tenho certeza que muitas de vocês aí estão vendo os QuietBooks pela primeira vez. E isso também é um grande potencial, porque imagina quantas pessoas podem conhecer os QuietBooks por meio das suas mãos. Quantas mães estão precisando desse recurso e não sabem? Quantos profissionais da área da saúde e educação poderiam usar os QuietBooks nos seus trabalhos para melhorar os seus resultados, para ter melhores experiências e não fazem simplesmente porque não conhecem. Imagina se é você, a artesã, apresentar esse mundo para tantas pessoas. É ou não é uma grande oportunidade? Você junta um produto escasso, de grande valor agregado, com o fato de as pessoas ainda não conhecerem, a combinação é perfeita. E essa combinação te coloca numa posição diferenciada no mercado. Então você não vai precisar ficar se matando com a concorrência para justificar o seu preço, justificar o seu produto. Você não vai precisar ficar brigando para mostrar o valor daquilo que você faz. Fica muito mais fácil de você ter resultado dessa maneira. E além disso, o mercado brasileiro ele é muito favorável. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios mostrou que 90% dos brinquedos educativos no Brasil são feitos por artesãos, ou seja, uma grande possibilidade de atuação. E a artesã que percebe isso, consegue se colocar agora, nesse momento onde ainda tem muita oportunidade, ela se destaca. Eu vou mostrar para vocês um print de uma conversa minha com a Vlad, para vocês entenderem melhor disso que eu estou falando. Então, no meio da nossa conversa, ela diz assim, né? Aqui em Poá tem pouca gente fazendo livros assim. E as pessoas que já tinham comprado e viram os meus falaram que nenhum era tão bem trabalhado em atividades e apresentação. Então, bora lá atacar o mercado, né? Notem que ela diz que lá onde ela mora tem poucas pessoas fazendo livros, QuietBooks, e ainda as que fazem não fazem como ela faz. Vou te dar mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Essa mensagem foi enviada pela minha aluna Fran e eu quero destacar esse trecho aqui. Depois comecei a expor e vender tudo o que fazia. Depois comecei a participar de feiras e agora mais um passo eu dei. Essa semana coloquei meus produtos numa loja colaborativa e hoje fui convidada por outra loja em outro estado para também fazer parte do time deles. Estou muito feliz que as coisas aos poucos vão tomando forma e evoluindo. Comecei este trabalho por terapia. Tive alguns problemas de saúde que me afastou temporariamente do meu trabalho e hoje sou apaixonada e agradeço muito você. Obrigada, Dani. Muito legal, né? Eu, enquanto professora, fico super feliz e orgulhosa de ver minhas alunas crescendo. Eu acho que você também já entendeu o poder dos QuietBooks, entendeu por que ele é tão diferenciado e que leva tantos resultados para quem se aventura a entrar nesse universo. Talvez você esteja aí preocupada, pensando, nossa, Dani, mas a gente está num momento de crise, né? As pessoas não estão comprando nada. Como é que é isso? E aí o que eu tenho para te dizer é o seguinte, não é bem assim. Sim, a crise impacta muitas famílias, sim, impacta muitas pessoas. Porém, do outro lado, existem outras oportunidades que surgem, novas portas que se abrem justamente por conta da crise. Pensa comigo, você vai ter exemplos aí de pessoas que estão se reinventando, fazendo coisas diferentes,
abrindo novos negócios justamente por conta da crise. Sim, a crise fecha portas, porém ela abre muitas janelas e quem está atento a essas janelas consegue passar por elas de uma maneira muito melhor e muitas vão continuar tendo mais resultados depois que tudo isso terminar. Sabe aquele ditado? Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço? Exatamente isso. Existem pessoas que estão chorando e existem pessoas que estão vendendo lenço. E aí a gente precisa tomar uma escolha. Você quer ser quem na crise? Quem está chorando ou quem está vendendo lenço? E se você não tem muita certeza disso que eu estou falando, deixa eu te mostrar umas prints. Isso aqui, meninas, é o print de uma conversa que eu estava tendo com uma das minhas alunas, em função de alguns stories que eu estava publicando, mostrando como as pessoas estavam querendo comprar os meus produtos mesmo no período de crise. E olha o que ela comentou comigo. Realmente as encomendas não pararam. Ouso dizer que o mês de março foi um dos maiores em faturamento depois das vendas de final de ano. Lembrando que a gente começou esse período, a quarentena, no meio do mês de março e a gente estava conversando no final do mês de março. Mais um exemplo, meninas. Eu tenho uma comunidade onde a gente troca informação com as minhas alunas, é uma comunidade fechada, e uma delas fez a seguinte pergunta, já preocupada com a crise. Bom dia, quero saber se vocês já conseguiram vender esses livros que estamos produzindo. Já fiz alguns, mas não sei se já é hora. E aí várias alunas responderam, mas eu quero destacar essa resposta aqui. Uma outra aluna respondeu que já vendeu vários e ainda deu dica para as meninas terem materiais à pronta entrega, porque ela sempre conseguia vender para pedidos de última hora. E por fim, quero mostrar aqui essa mensagem de uma das alunas que fez um plano para vender na quarentena. Olha o que ela disse. Confecciono eles durante a semana, intercalando com a atividade do curso e na sexta saio para entregar. Essa semana vendi 3 peças. Vou entregar hoje. Estou muito feliz. E você sabe por quê as minhas alunas continuam vendendo apesar da crise? Primeiro, porque elas têm um produto diferenciado. Como a gente já conversou, poucas pessoas fazem, escasso, visualmente muito bonito, que tem muito valor agregado, muito valor percebido, né? Trabalha desenvolvimento infantil, entretenimento, diversão de uma forma única. E além disso, o momento é muito propício para esse tipo de produto. As crianças estão em casa, os pais estão se virando nos 30 para dar conta de entretê-los por tantas horas. É uma tarefa difícil. Então, esse tipo de produto, ele vem justamente para ajudar as famílias nesse momento. E se você pensar, mas isso então é uma coisa momentânea, quando passar a crise, acabar a quarentena, tudo volta ao normal. Não, não vai acontecer isso. Porque o nível de consciência sobre a importância de ter esse tipo de recurso dentro de casa, ele não vai acabar, não vai morrer. As pessoas, as famílias que se beneficiam em ter esse tipo de recurso em casa, vai querer ter sempre. É um momento muito oportuno. Então agora é a hora de a gente agarrar essa oportunidade enorme que está se abrindo diante dos nossos olhos e fazer esses produtos chegarem nas mãos das famílias. É a sua chance de fazer o seu negócio decolar, caso você já seja uma artesã, ou ainda é a chance de você começar já na frente. Começar com uma renda extra promissora que pode crescer e se tornar um negócio sólido para você. Então, aproveitem esse momento que a gente está vivendo para ajudar as famílias com esses produtos que são tão necessitados, são tão necessários nesse momento que a gente está vivendo. Mas para que tudo isso dê certo e você consiga ter resultado com o QuartBook, é preciso trilhar um caminho. E a sua sorte é que eu já trilhei esse caminho para você e daqui em diante, durante esse evento, eu vou te mostrar um mapa. Qual é o percurso que você deve seguir para conseguir os mesmos resultados que eu consegui e que as minhas alunas também vêm conseguindo. Olha só, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar este material aqui. Esse aqui é o e-book da oficina. Aqui você vai encontrar algumas informações de mercado, a lista de materiais que a gente vai usar nos próximos dias e também os moldes. Todos os moldes do que a gente for usar estão aqui neste material. E você não precisa se preocupar porque estão em tamanho real. Não se preocupe em aumentar e diminuir porque não é necessário. Estão em tamanho real. Além deste link para baixar o e-book da oficina, você também vai encontrar um outro link que eu ensino como tratar o feltro.
O tratamento do feltro é uma etapa importante do nosso processo de produção e eu ensino nesse link como você vai fazer isso. E na semana passada, no Esquenta da Oficina, eu fiz uma live falando mais sobre esse tratamento do feltro com a termolina. Se por acaso você não assistiu essa live, eu estou colocando ela lá na nossa comunidade do Facebook. Dani, o que é essa comunidade do Facebook? Existe uma comunidade secreta do nosso evento lá no Facebook. Nessa comunidade, a gente pode trocar mais informações. Então você pode se relacionar com as outras alunas, eu vou tirar as suas dúvidas. É algo bem legal para a gente se conhecer melhor e fortalecer aqui esse movimento. É muito válido participar da comunidade. Se você não tem Facebook, cria só para participar dessa comunidade, depois você deleta, não tem problema nenhum. Mas é importante você estar ali, porque aquilo vai te dar muita inspiração, muita motivação. Você vai ver os trabalhos lindos que todas vocês vão confeccionar, vão poder conversar comigo e a gente vai ter também umas lives exclusivas que eu vou tirar dúvidas, dar alguns complementos para poder tornar essa experiência ainda mais positiva. Então, esse botão tá aqui embaixo também desse vídeo. Se você estiver vendo pelo celular, arrasta a tela aí para cima que você vai encontrar o botão para pedir permissão para poder fazer parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, é isso, vou ficando por aqui, essa aula já tá bem longa e você tem lição de casa. Sim, eu sei que você tá animada, tá empolgada, ansiosa para começar a colocar a mão na massa, mas é importante primeiro você seguir esses passos que a gente passou hoje. Baixar o e-book, ler as informações, recortar os moldes, preparar o feltro. E na nossa próxima aula a gente já começa a produzir o nosso livro. Então a gente se encontra lá na comunidade. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, escreve lá que eu vou adorar receber o seu comentário. Vou esclarecer todas as dúvidas com o maior prazer. Te encontro na comunidade e também na nossa próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!